agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo. Passando aqui nesta manhã, trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos entender, querido, que muitas vezes eu estava ouvindo uma ministração e eu estava refletindo, né? Estava vendo falar acerca de a pessoa que muitas vezes não entende que alguém que é surdo nem sempre, né, é mudo, ou seja, alguém que não consegue escutar não quer dizer que a pessoa não possa falar. Ele não fala porque ele não escuta, então ele não escuta os sons, o barulho, então ele não consegue emitir som, né? E aí você às vezes até se assusta em ver alguém, né, que é surdo, mas consegue falar, balbuciar palavras, falar normalmente, né, em palavras, porque ele aprendeu a falar. E nessa manhã eu fiquei refletindo nessa pesquisa, nesse ensinamento que estava falando. Eu comecei a entender e o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração. Querida, veja o que você tem lido, porque aqui em Romanos vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você escuta Deus falando com você, porque Deus fala por intermédio da sua palavra para as nossas vidas, quanto mais você vai escutando Deus falar, mais você vai relatar do Deus que você conhece, mais você vai relatar os milagres de Deus. Por quê? Porque você vai estar ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o Senhor falar. Portanto, nessa manhã eu passo aqui para te trazer essa palavra. O que você tem ouvido para que os teus lábios possam falar, possa declarar, possa dizer da grandeza do Deus que nós servimos. O que é que você tem ouvido? Você tem ouvido Deus falar? Você tem ouvido a palavra do Senhor, né? Você tem ouvido o Senhor falando na tua vida? Se você tem ouvido a palavra de Deus, se você está sensível à voz do Espírito Santo de Deus e Ele falando com você, pode ter certeza que nesta manhã o Senhor está dizendo que os teus lábios conseguirá falar da grandeza, das maravilhas, dos milagres que Ele tem para derramar na tua vida. A Bíblia vai dizer, né, como eu já iniciei essa live, né, a palavra do dia, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo para a tua vida, para a minha vida. Portanto, ocupa o teu ouvido, né, com a voz de Deus, com a palavra de Deus, e só assim você conseguirá relatar, falar das bênçãos do Senhor. Oh, querida, que nessa manhã você tem um dia de excelência, que você possa ser um agente abençoador, né, e transmitir essa live, a palavra do dia, para um monte de pessoas que necessitam ouvir. Talvez você que já é crente, já é salvo, ou você que não é, né, e por isso não tem entendido, por passar por situações que você muitas vezes não consegue entender o porquê, né? Não consegue compreender como as pessoas no meio dessa pandemia pode ter a alegria, o cristão, a certeza, né, de uma expectativa de um Deus que cuida. Por quê? Porque conhecemos a voz de Deus, conhecemos a sua palavra, e quem ouve a sua palavra e obedece. Oh, querido, nesta manhã, Deus me traz aqui para te dar a oportunidade de perguntar a você do que você tem ouvido, do que
você tem alimentado o teu ouvido para que você possa desfrutar da palavra de Deus. Você possa, querida, falar da grandeza do Senhor. A Bíblia vai dizer, né, como repetir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. E é nesta manhã que o Senhor diz para você, né, continua a ouvir a voz dele, a palavra dele, né, e só assim os teus lábios vão poder declarar as maravilhas, a grandeza de um Deus tremendo, de um Deus que tudo pode. Deus deseja, por isso que Ele nos ensina que só através da sua voz, através da sua palavra, é que nós vamos crescer, é que nós vamos desfrutar, é que nós vamos conhecer mais do poder desse Deus, que tudo pode e que tudo faz em nossas vidas e que está sempre disposto a fazer que você desfrute do que Ele tem preparado para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, dê um excelente dia, seja um agente abençoador e transmite essa palavra para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe, fique na paz.